pega a mala, volta pro Paok, que aqui acabou, mano. Acabou. Não ganha mais porcaria nenhuma. Não pode trazer todo mundo. Você pode trazer Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Griezmann, pode trazer quem for. Não ganha porcaria nenhuma com esse futebolzinho pequenininho que tá jogando. Hoje teve o jogo do Campeonato Carioca. Mano, aquele jogo do Campeonato Carioca, ele foi um nível mas 1000 vezes melhor que esse joguinho fraco, morno, anêmico que a gente viu agora, principalmente do senhor Palmeiras, porque o Corinthians ainda tava fazendo a deles, né? Recuadinho, fechadinho lá e tal, tava fazendo a deles. Mas o Palmeiras foi uma vergonha, foi uma aberração em campo. E lá no Campeonato Carioca, mano, os caras assim, se entregando fisicamente de uma forma absurda. Flamengo jogando com a linha lá no talo, em cima do Fluminense. Torcedor palmeirense perde a paciência com Abel Ferreira e exaltou a qualidade do Flamengo no título carioca. Fala nação, vamos chegar com mais um react aqui em nosso canal. Trazemos um recorte do canal Opina Porco, onde Neto, muito insatisfeito com a derrota do Palmeiras, pediu a saída de Abel Ferreira. Ele também exaltou o Flamengo pelo título do Campeonato Carioca e destacou o desempenho do time, mesmo com a vantagem do empate. Bora acompanhar a análise de Neto e na sequência a gente dá a nossa opinião. O link do canal Opina Porco ficará na descrição como forma de créditos. Sem mais, bora pro vídeo agora. Mas a verdade é que o time de Abel Ferreira é mal treinado. Mal treinado. E eu até ia falar primeiro, eu ia falar na ordem, tá? Mas galera, eu não consigo. Eu tô extremamente acelerado, então primeiro eu vou falar desse jogo ridículo, desse jogo pífio que o Palmeiras fez contra o Corinthians. Um jogo que o Palmeiras entregou o resultado dentro da sua própria casa. Um jogo inacreditável, um placar ridículo, um placar horroroso, uma equipe desconexa, desconfigurada, mal treinada. Seu time, Abel Ferreira, é mal treinado. Acabou, você não sabe treinar a equipe de futebol. Você não sabe entrar em equipe de futebol. Você tem que pegar suas malas e voltar lá pro Paok. É pra lá que você tem que ir. Porque você não sabe treinar a equipe de futebol. Você não sabe. E isso ficou provado no jogo de hoje. Esse jogo aqui, ele é um reflexo, assim, escancarado de tudo que o Palmeiras vem cometendo de falhas táticas, de falhas técnicas ao longo desse tempo todo. E eu falei que se o Palmeiras jogasse a bolinha que jogou contra o São Paulo e que jogou em alguns jogos da fase de grupos, o Palmeiras ia perder. O Palmeiras ia perder. E foi exatamente o que o Palmeiras fez. Uma equipe previsível, uma equipe que não tem meio campo, o Palmeiras não tem, inexiste setor central para o Palmeiras, não adianta nada trazer um centroavante, sendo que não existe nenhum tipo de articulação naquele setor do campo. O cara praticamente não aparece no jogo, o cara fica ilhado, fica sumido do jogo. O Palmeiras é uma equipe hoje que só sabe jogar pelos lados. Só vai na chuveirada, só vai no Estevão e bumba meu boi, vamos ver o que vai acontecer. É um time de jogadas aleatórias. É um time que se não acha a bola fantasma, que se não acha o bate-rebate dentro da área, ele não consegue. A equipe do Palmeiras hoje não ganhou nada de cabeça. Nenhum escanteio. O Palmeiras chegou com perigo de gol. Acho que teve um só e ainda a bola passou longe. A bola passou longe. É uma equipe pobre tecnicamente. Tão pobre tecnicamente que a equipe do Corinthians entendeu a forma do Palmeiras jogar e se fechou. O Corinthians reforçou os lados, reforçou as pontas e deixou o meio-campo pro Palmeiras. Porque o Palmeiras é tão insignificante no setor central que o Corinthians falou assim: ah não, deixa que no setor central eles não jogam, eles não usam o setor central. Rafael Veiga, cara, tipo, eu fui ver ele no jogo acho que no segundo tempo só. Falei assim, gente, não é possível que o Veiga tá em campo. Não é possível que esse cara tá jogando. Não é possível que esse cara entrou pra jogar hoje. Pois ele tava lá, ele tava em campo. Só que o time não tem articulação. O time não tem um 2, o time não tabela. É um espetáculo de horrores, é um verdadeiro circo. E o torcedor, ele é o grande palhaço. E dessa vez não vem falando não, ah, vocês são amendoim, ah, não sei o que e tudo mais. Dessa vez não, porque cada vez mais que o Palmeiras é municiado com contratações e jogadores, a gente vê o declínio de capacidade técnica
de Abel Ferreira e de sua comissão. E isso tá sendo escancarado cada vez mais. Galera, a gente jogou contra uma equipe que foi eliminada da pré-Libertadores no meio da semana. Os caras deram o sangue, os caras correram, os caras utilizaram toda a performance pulmonar e de coração para poder se oxigenar e tentar ir atrás do resultado. E o Palmeiras descansou a semana inteira. E hoje a gente chega, a gente vê o Corinthians com mais gás e com mais inteligência tática do que o próprio Palmeiras, que treinou a semana inteira exclusivamente para isso. Chance de pelo menos mostrar alguma coisa no final. Ele jogou a bola lá na puta que pariu de volta pro setor defensivo. Não tem como, não tem como. Não tem como. Assim, eu não acredito no que eu vi, eu não acredito no jogo que eu acabei de assistir. Eu não acredito. Porque parabéns, vocês destruíram a noite do torcedor do Palmeiras, vocês destruíram a semana do torcedor do Palmeiras, e aí na semana que vem a gente vai chegar num Itaquera lotado, com esse joguinho de futebol que o Palmeiras está jogando, e com essa capacidade técnica da nossa comissão técnica, o Palmeiras não vai fazer nada. O Palmeiras não vai fazer nada, o Corinthians vai achar um gol lá de novo e vai se sagrar campeão. Parabéns, vocês ressuscitaram uma equipe que estava morta até o meio da semana. Vocês foram lá e desenterraram os caras. Vocês conseguiram. Por causa de uma comissão técnica sem visão, sem capacidade de inovação, sem capacidade de se reinventar. Vocês estão sem capacidade. Vocês estão sem capacidade de gerir tecnicamente e taticamente uma equipe de futebol. Pega a mala, volta pro PAOK, que aqui acabou, mano. Acabou. Não ganha mais porcaria nenhuma. Não pode trazer todo mundo. Você pode trazer Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Griezmann, pode trazer quem for. Não ganha porcaria nenhuma com esse futebolzinho pequenininho que tá jogando. Hoje teve o jogo do Campeonato Carioca. Mano, aquele jogo do Campeonato Carioca, ele foi um nível mais mil vezes melhor que esse joguinho fraco, morno, anêmico que a gente viu agora, principalmente do senhor Palmeiras, porque o Corinthians ainda tava fazendo a deles, né? Recuadinho, fechadinho lá e tal, tava fazendo a deles. Mas o Palmeiras foi uma vergonha, foi uma aberração em campo. E lá no Campeonato Carioca, mano, os caras assim, se entregando fisicamente de uma forma absurda. Flamengo jogando com a linha lá no talo, em cima do Fluminense. Praticamente o primeiro tempo foi jogando com a linha no talo. Não deixando o Fluminense nem respirar. Os caras não respiravam com a bola. O time do Fluminense não conseguia conectar, não conseguia criar. Os caras ficavam ilhados nos seus setores por causa da boa projeção de marcação das linhas altas do Flamengo. E você viu os caras suando, você viu os caras transpirando, você viu os caras assim com sangue no olho de conquistar um título que nem premiação tem. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que a Ferg não paga premiação na competição do Carioca? Vocês sabiam disso? Os caras estavam jogando um torneio sem premiação financeira e estavam com mais desejo, com mais afinco, com mais vontade do que esse bando de Zé Maria aí, bando de Zé Mole, jogando desse jeito. Bando de Maria Mole, numa marcação extremamente espaçada, onde sinceramente a gente deixou muitas vezes o Corinthians ditar o ritmo do meio campo, sendo que o Corinthians tem um meio campo terrível, não tinha nem o Garro, tá? Nem o Garro tava no Corinthians hoje. E semana que vem vai ser o quê? Vamos lá pra passar vergonha? Ah, que isso, mano? E aí lá no Campeonato Carioca, pô, a gente viu um futebol com uma boa dedicação. Flamengo praticamente dominou o primeiro tempo. Falar um pouquinho do jogo lá também, tá? Porque aquele jogo lá serve de lição pra gente. Serve de lição pra gente. Flamengo jogou praticamente o primeiro tempo, taticamente com uma marcação 100%. Não deu chance do Fluminense respirar, não deu chance do Fluminense se organizar. O Mano Menezes saiu, que parecia que tinha sido entubado pro vestiário, ele não sabia o que ele ia fazer. E aí no segundo tempo,
ele fez umas mudanças que melhorou um pouco a movimentação do Fluminense. Só que eu acho que essa movimentação que melhorou do Fluminense foi um pouco também do cansaço físico dos jogadores do Flamengo, que fizeram um primeiro tempo muito intenso. E aí mais ou menos uns 10, 15 minutos, o Fluminense ele começa a equiparar. O Fluminense começa a encontrar algumas jogadas, começa a trabalhar um pouco no contra-ataque, começa a ganhar um pouco do meio-campo, ditar um pouco o ritmo, mas logo para. Logo para porque o time do Flamengo começa a ajustar novamente a marcação. E aí o Felipe Luiz começa a trocar jogadores e começa a colocar gás novo. Só que aí o Fluminense, conforme, né, o relógio vai passando, o Fluminense é obrigado a subir mais as linhas. O Mano deixa a equipe mais ofensiva e menos defensiva, o que é natural. Chegou um momento lá que o cara tinha mais de 4 atacantes em campo praticamente, né? Jogadores fazendo função de atacante, com as linhas projetadas pra cima, porque partiu pro tudo ou nada. É o all-in, né? É o all-in. Tudo ou nada. E aí o Flamengo encontrou oportunidades ali com o Michael, porque colocou gás, colocou velocidade. Entrou Juninho e Michael e os caras conseguiram achar oportunidades em contra-ataque em 2 situações. Uma delas, numa confusão ali que deu na lateral de campo, né? Um agarra-agarra ali. Juninho saiu livre. Armou a jogada. Gol do Flamengo. Que na minha opinião foi anulado incorretamente. Operaram o Flamengo no Maracanã. A pressão, é o que eu falo, né? A pressão na arbitragem funciona. É igual hoje, mano. Hoje o Klaus tava marcando qualquer coisa. A pressão na arbitragem, ela funciona. Pressão e arbitragem, ela funciona. Né? Os 2 jogos de hoje foi prova disso. Tudo bem, não teve nada escancarado no jogo do Palmeiras, tá? Nada escancarado. Mas funcionou. Funcionou porque o jogo ficou mais picotado. E na minha opinião foi incorreto aquilo. Tá, Neto, mas o Juninho realmente derrubou o jogador do Fluminense. Mas o jogador do Fluminense também se apoiou ali no Juninho. Foi aquele agarra-agarra. Na verdade, o que tinha que prevalecer lá era a continuidade de jogo. Foi falta de um com falta do outro, você entendeu? Entrou no mesmo bolo. Então, quem levantou primeiro e quem saiu primeiro, fica com a vantagem. Simples assim. Ali operaram, ali fatiaram os caras. E aí no segundo gol, um impedimento ali milimétrico, mas realmente parecia à frente pela verificação que foi mostrada. Porém, o jogo terminou 0-0, mas com com amplo ali domínio do Fluminense. Do Flamengo sobre o Fluminense, que se sagrou campeão, acho que 39 vezes campeão. E os caras não vão ganhar premiação financeira, mano, por isso. Enquanto isso, o futebol paulista que paga a premiação financeira, o Palmeiras faz uma papelaiada dessa, uma papagaiada dessa ridícula. Com o senhor Abel Ferreira e sua trupe, Leila Pereira, Anderson Barros, tudo pra PQP, né? É isso. Time sem criatividade, sem vontade, sem afinco, marcação ruim. Todos os problemas crônicos que o Palmeiras vem tendo desde o ano passado e todo mundo vem falando. Só que agora tem novos jogadores chegando e vai cada vez mais mostrando que o Palmeiras está mais empobrecido tecnicamente e taticamente, tá? Parabéns aí aos torcedores do Flamengo, que venceram o Campeonato Carioca. E parabéns aí aos torcedores do Corinthians que saíram com uma bela vitória dentro do Allianz. Tá bom? Tamo junto. Então é isso aí, nação. O nosso Mengão conquistou mais uma taça na temporada. Empatou contra o Fluminense e pelo placar agregado, o nosso Mengão ganhou o 39º título do Campeonato Carioca. Com 2 gols anulados e um deles bastante polêmico, o nosso Mengão com esse empate conquistou o Campeonato Carioca. O gol polêmico que nós alegamos foi aquele que a arbitragem foi ao VAR e viu falta de Juninho no jogador do Fluminense, que muitos alegaram erro. Bruno Arleu de Araújo anulou o gol de Plata após interpretar falta de Juninho em zagueiro do Fluminense no início da jogada. O Flamengo conquistou o título do Carioca ao ficar no empate sem gols contra o Fluminense neste domingo. No entanto, a vida do clube carioca poderia ter sido mais fácil, caso não tivesse 2 gols anulados pelo VAR. Em um deles, inclusive, o ex-árbitro Paulo César de Oliveira apontou contradição na arbitragem ao observar a imagem de vídeo.
Pela determinação do Conselho de Arbitragem, o VAR no Carioca teria interferência mínima, mas mesmo assim interferiu. Os dois estão se embolando. Quem tem a primeira ação de contato é o Ignácio. No momento que Juninho está fazendo o pivô, ele tem um contato, mas falta por segurar ou agarrar. Tem que causar impacto, claro. Para mim, a ação de Juninho foi a ação da queda. Tem um contato, mas ele não agarra e nem segura. Os dois seguem no lance. Seria falta se ele agarrasse e impedisse a ação. Em nenhum momento ele agarra. Os dois vão ao solo. O que eu quero mais chamar a atenção é que se o Bruno Arleu marcasse em campo, estaria respeitando a interpretação. A partir do momento que ele dá sequência ao jogo, a participação do VAR é totalmente equivocada, principalmente dentro do critério que foi adotado ao longo do campeonato de só corrigir o óbvio, finalizou Paulo César de Oliveira no programa Troca de Passes. O lance mencionado por PC de Oliveira aconteceu na reta final do segundo tempo. Naquela ocasião, Juninho e Ignácio disputaram bola no alto e o atacante do Flamengo acabou levando a melhor. Na sequência, o camisa 23 encontrou Michael, que deu linda assistência para Plata, balançar as redes de Fábio. No entanto, ao ser chamado no VAR, Bruno Arleu acabou anulando o lance. Além desse lance, Bruno Arleu ainda anulou o gol de Michael, pois Juninho estava impedido no início da jogada. Mesmo diante dessa situação, o Mengão ficou com o título do estadual, visto que venceu o primeiro jogo contra o Fluminense por 2-1. Então, se um especialista de arbitragem afirmou que o lance era de interpretação e que o VAR jamais deveria ter entrado na jogada, pelo amor de Deus. Mais uma vez, a arbitragem prejudicando o Flamengo. Quero ver aí se Mano Menezes, se alguém do Fluminense irá relatar essa ajuda, entre aspas, que eles tiveram na partida de hoje. Porque, pelo amor de Deus, Juninho, na jogada, tenta totalmente se desvencilhar do seu marcador, né? E aquela disputa por espaço é mais do que natural, mais do que normal. Se fosse ao contrário, eu tenho certeza que o VAR teria ficado bem caladinho e não teria chamado para revisão. Até porque esse é o critério que teria sido adotado no Campeonato Carioca e que não foi utilizado neste último jogo. Ou seja, mais uma vez a arbitragem aí prejudicando o nosso Mengão. Então é isso aí, galera. Participa aqui do nosso vídeo e deixa a sua opinião nos comentários.